A partir de agora você vai ouvir podcast Minuto da Lição com Carlos Júnior. Tema de hoje: Fé e Antigo Testamento. Participe conosco enviando uma mensagem de texto ou de voz para o WhatsApp DDD 81 99640 5789. Chegamos mais uma vez no Minuto da Lição. Esse é o seu podcast 02 com o tema Fé e Antigo Testamento. Quero dar logo a paz do Senhor, a graça e paz à minha bancada aqui, que está aqui com um número reduzido. Alô, Alan, tudo bem com você, Alan? Tudo bem, Carlos Júnior. Como é que foi a sua semana, Alanzinho? A semana foi corrida atrás de trabalho aí, mas tenho fé que eu vou conseguir futuramente. É por isso que você está mais atleta, está correndo muito, né? É, isso mesmo, filho. Eduardo, seja bem-vindo a mais um programa. Boa noite, Carlos Júnior. Opa, boa noite, boa tarde, bom dia, né? Eu sempre nessa. É a segunda vez, é para não perder a tradição, Carlos Júnior. Mas boa noite, boa tarde ou bom dia para quem estiver ouvindo aí, qualquer lugar que esteja. Inclusive eu escutei o programa número 1 até de madrugada, então vale uma madrugada. Uma boa madrugada, né? Eduardo, você é demais, eu não tinha pensado nisso. Luciano, seja bem-vindo a mais um programa. É muito bom estar aqui novamente, aqui junto com nossos irmãos para repartir um pouco do estudo da lição dessa semana. Bom, nós estamos em 3 hoje, né? 4 comigo. Eu quero agradecer às pessoas que nos ouviram no nosso primeiro programa, que mandaram mensagem, que deram aquela curtida. Quero dizer que isso é muito importante para nós que fazemos esse programa, né? Sabemos que o programa não está só aqui. O Minuto da Lição não ficou só entre nós, né? Mas saiu a fronteira aí, foi lá para o WhatsApp, foi para o Facebook, foi para o YouTube, para as várias outras plataformas que a internet nos oferece. Então, quero mandar um abraço para o Valdir e para a Margarida, que mandou um abraço para a gente ali no WhatsApp. Mandar um abraço também para o Adriano, que é lá do Ibura de Baixo, que também nos ouviu, compartilhou. Que Deus abençoe vocês. E você aí quer receber esse alô? É só mandar o WhatsApp com o DDD 81 99640 5789 que a gente vai responder aí seu WhatsApp, vai conversar com você e vai ler o seu comentário aqui durante o programa. Estamos numa semana jovem, no qual temos um tema aí muito importante da nossa igreja, né? Semana Jovem vai falar sobre a reforma. O tema central dos jovens é Eu Creio. E o Eduardo aí também, Eduardo, vai pregar essa semana também. Conta pra gente um pouco dessa Semana Jovem que está acontecendo. Exatamente, Carlos Júnior. Eu vou estar durante toda a semana na igreja de Marcos Freire 1. Vou passar a semana inteira lá pregando para toda a igreja, falando sobre os itens da reforma, né? Somente a graça, somente a Bíblia. Até usam ali na internet, nas redes sociais, estão usando aí as imagens, né? Não existe cristão sem a Bíblia, não existe cristão sem graça, não existe cristão sem esperança. Em torno disso é que vai girar toda a semana de oração e estamos lá para pregar a palavra do Senhor. Mas aqui, né, em Prazeres, em outras igrejas do nosso distrito e igrejas também de outros distritos, vamos estar aí na semana de oração jovem. Que Deus te abençoe. Manda um abraço aí para os irmãos lá de Marcos Freire, né? Já quero mandar um abraço para os irmãos de Marcos Freire que vão estar me escutando aí à noite. E vamos estar escutando também no podcast. Isso, Eduardo sabe conversar. Alan, vai pregar alguma noite, Alan? Vou sim, vou estar visitando algumas igrejas do distrito. E lembrando, Carlos Júnior, que nesse momento está tendo semana de oração em algumas igrejas. Com certeza. Já começou, está se encerrando e nesse sábado vai se iniciar em nosso distrito. E na terça-feira vou estar em Guararapes, na quinta-feira vou estar em Piedade, na sexta-feira estou aqui em Prazeres. E no encerramento também. E está visitando também aí nos eventos da igreja aí também que vai ter. No sábado agora vai ser lá no Pina, Marcos Ferião vai para lá, fazer um encerramento lá, fazer um pôr do sol. Vai ser numa praça do Pina. Então assim, vou estar lá à tarde com ele. E durante a semana também vou estar visitando outras igrejas como Marcos Ferião 2, Barra de Jangada e outras igrejas também, para que possamos ter uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, Alan. Alan tá passeando assim, é porque ele é líder, viu, Eduardo, do distrito. Então ele tem que andar. Eu sei o que é isso. Você já andou alguma... Eu vou perguntar a Luciano onde é que ele vai estar. Luciano, você vai estar onde essa semana, Luciano? Na quinta eu vou estar em Jardim Cajueiro também, levando a mensagem. Amém. Vou mandar um abraço para a turma lá do Jardim, né? Nossos amados irmãos ali do distrito de Cajueiro Seco, né? É muito bom estar ali na igreja de Jardim Cajueiro.
Amém. Eu também não vou ficar por baixo, viu? Eu vou pregar em Prazeres, tá bom? Eu vou pregar lá em Candeias. Eles me chamaram para pregar em Candeias. Que bênção. Um abraço para todo mundo em Candeias aí. Obrigado pelo convite do irmão Paulo. Forte abraço para vocês. Então, esse programa 02 tem como tema Fé e Antigo Testamento. Eu gostaria que algum de vocês orassem para nós iniciarmos aí o estudo do podcast do Minuto da Lição. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai que está nos céus, esteja conosco nesse estudo da lição e aqueles também que vão escutar durante esses dias. Eu te peço, em teu doce nome de Jesus. Amém. Amém. Mas vamos iniciar a nossa lição de hoje, Fé e Antigo Testamento, no Minuto da Lição. Alanzinho, por gentileza, leia o verso de memorizar aí, que está em Gálatas 3:13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Eu quero iniciar fazendo uma pergunta, né? Por que essa lei é considerada maldita? Que interrogação, que texto forte, viu? Esse texto aí, ele mostra que os judeus, eles tinham como maldição todo aquele que fosse pendurado no madeiro. E Jesus, nesse momento, ele se tornou maldito para salvar a humanidade. É uma prática, na época, muito feia, né? Assim, entre todas as acusações, em todas as mortes, a pior é aqueles que eram mortos no madeiro. Muito obrigado, Luciano. O tema é um tema bem sugestivo, né? Fé e Antigo Testamento. Mas você já ouviu falar alguma vez que a turma que vivia no Antigo Testamento vivia só pelas leis, né? Pela obediência, e não existia fé? Alguém já ouviu falar isso? Sim, inclusive é um argumento mais comum no meio cristão, né? Dizer que as pessoas que viviam no Antigo Testamento, nas histórias que estão citadas no Antigo Testamento, elas viviam com base em uma lei. Mas se a gente lê a Bíblia e estudando direitinho, a gente sabe que tinha uma lei sim, e essa lei regia esses povos, essas pessoas, porém a salvação já existia pela graça desde o princípio. Desde que primeiro o homem pecou, a graça já estava ali disposta a nos salvar. Para complementar o que Eduardo falou, isso que ele falou é bem interessante, quando ele fala assim, que desde o princípio, que está no Apocalipse, que fala que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então, antes de o pecado entrar, antes de o homem falhar perante a lei, Deus já tinha concedido o seu filho para morrer por nós. Então, no momento que o homem pecou, se tornou infrator da lei, ele aí teve a oportunidade aí, nesse momento, através do sacrifício de Cristo, de ter a salvação. Então, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, há salvação em Cristo. Amém. E pegando o gancho da sua mensagem, vocês gostam de ouvir histórias ou não? Sim, gosto de ouvir Mas não é história. para dormir agora não, viu, Eduardo? Não. Quando eu era criança eu escutava história, dormia. Tem uma história muito interessante que com certeza você já ouviu. Se não ouviu, vai ouvir de novo, vai ouvir pela primeira vez. É aquela história de um garoto que ele tinha feito um barquinho todo bonitinho, pintado, preparado com muito carinho e com muita beleza. Só que certa vez alguém viu aquele barco tão bonito e fez o quê? Roubou o barco daquele garoto. E não é de esperar, o garoto ficou angustiado, triste, chorando, pelos cantos assim. Então, um dia, ao caminhar pela rua, aquele garoto viu lá uma loja de penhores e viu vários objetos. Só que o seu olho fixou em um objeto. Que objeto era esse? Era o seu barco, claro. Ele era o autor daquele barco. Ele tinha feito o barco com tanto carinho, então ele sabia que aquele barco era dele. Sabia cada risco, cada traço. Então ele entra com muita alegria lá na loja de penhores e diz assim: olha, moço, dono da loja, esse barco aí é meu. E aí o comerciante fala assim: olha, esse barco é meu, sabe por quê? Porque eu comprei esse barco. E o garoto disse: sim, mas fui eu que fiz, esse barco é meu. E o comerciante fez assim: olha, para eu te ajudar, eu vou fazer o seguinte, eu vou te vender esse barco e ele custa $2. Que traduzindo para o nosso real aí, como é que tá o dólar aí, Eduardo? Tá R$3,40, né? Então aí vai dar uns R$7. Deu uma baixada essa semana aí de 7 centavos. Mas vai aumentar, viu? E continuando a história, e ele disse assim: então eu vou ter que trabalhar. Então o garoto comprou alguma coisa na barraca para a mãe, capinou o mato, conseguiu aqueles $2, ele foi correndo lá para aquela loja e disse: senhor, aqui está os $2, eu quero comprar o meu barquinho. Então ele pega aquele barco nos braços, beija aquele barquinho e diz assim: eu amo você, querido barquinho, você é meu 2 vezes, eu fiz você e agora eu comprei você. Tem um comentário interessante.
William Moses, né? Ele fez uma ilustração aí selecionada. Em 1951, na página 97, ele diz assim que, assim como acontece conosco, né? Somos duas vezes do Senhor. Ele nos criou e nós acabamos, né, na casa dos penhores do diabo. Então Jesus veio ao mundo e nos comprou um custo elevado. E esse preço que Jesus comprou não foi prata, não foi ouro, foi o próprio sangue de Jesus, o Filho de Deus, que nos comprou e nos livrou da casa dos penhores, né? De onde estava Satanás. Aí entra esse texto que o próprio Luciano falou. Você vê que esse texto aí ele é bem colocado na história do barquinho, né? Esse barco, podemos considerar, somos nós. Estamos jogados à deriva no mar, sem saber para onde ir, e Jesus veio e nos resgatou da ruína, da morte e do pecado. Aqui em Gálatas, no capítulo 3, e o versículo 1 a 5, Paulo, mais uma vez, ele entra em conflito aí com os Gálatas. Paulo era um rapaz corajoso, viu? Era aquele que ele não levava bagunça, ele não levava nada para casa calado, não. Se ele visse algum errado, ele era muito positivo. Então, gostaria que vocês comentassem um pouco aí desse capítulo 3, que ele, no texto na Bíblia, fala que ele apela para a experiência dos Gálatas. Ele dá uma chamada de atenção nos Gálatas. Queria que vocês comentassem algo a respeito disso. O texto aí de Gálatas capítulo 3, eu queria destacar aqui o verso 1, que ele fala assim: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. A lição traz o comentário de que essa palavra insensato é uma palavra grega, que ela pronunciada se diz assim, anoetoi, que vem da palavra designar e também significa literalmente estúpido, ou seja, é uma expressão até mais forte demais, forte do que insensatos, né? E qual era a insensatez ou estupidez que os Gálatas estavam cometendo ali naquele momento? Era exatamente se esquecer de que o que os salvava era o sacrifício que Cristo tinha feito na cruz do Calvário e não as obras das leis, como discutimos aí semana passada no capítulo 2 de Gálatas, né? Como foi ponto de discussão ali, que não era a lei que os salvava e sim era a salvação em Cristo Jesus. Vale salientar que os Gálatas, eles já sabiam o verdadeiro evangelho, só que eles estavam saindo desse caminho. Então, assim, veja como é importante. Nós também podemos cair nesse perigo, sabia? A gente anda hoje de acordo com a palavra de Deus, mas por uma coisa ou por outra, a gente pode até desviar do caminho. E a gente tem que dar graças a Deus porque existia um Paulo na nossa vida e dizia assim, olha, vem cá, isso que você pensa está errado. De acordo com a Bíblia, não é dessa maneira que deve agir. Então Paulo disse, olha, pelo amor de Deus, não pense dessa maneira, não sejam tão estúpidos a chegar a esse ponto. Exatamente. E ele até faz aí a comparação com a experiência dos Gálatas com a experiência dele na sua salvação. Ele até pergunta, né, que como eles haviam recebido o Espírito. O Espírito foi algo que foi dado a vocês ou foi algo que vocês mereceram por algum ato de justiça que vocês fizeram? E aí ele traz essas perguntas retóricas aí para eles refletirem naquilo que eles estavam fazendo, né? Paulo ele foi bem Sócrates, porque Sócrates observava as pessoas, porque as pessoas hoje cortam o cabelo estilo Neymar, né? Então assim, Paulo não chegou agredindo, Paulo começou a dizer assim, vem cá, por que você recebeu o Espírito? Então ele fazia você pensar, realmente, por que o meu cabelo é estilo Neymar? Porque Neymar é jogador? Por quê? Então por que eu sou crente? Por que eu sou adventista? Entender o sentido daquilo que você está fazendo. Isso. Qual o sentido disso? Eu não quero forçar você a entender o que eu entendo, mas pense, raciocine um pouco que você vai chegar ao entendimento daquilo que você está fazendo e da sua insensatez, muitas vezes. E um ponto também interessante é que os Gálatas tinham se esquecido que quando eu aceito a Cristo, eu assumo um novo status, uma nova pessoa. Porque quando Paulo dá esse testemunho dele para os Gálatas, ele estava se referindo que houve uma mudança de fora para dentro, uma mudança radical, uma vida transformada. Quando ele contemplou a Cristo, foi impossível ele não ter uma vida transformada. E quando ele transformou a vida de Paulo, que era Saulo, passou a ser Paulo, então agora ele quer mostrar para os Gálatas que quando eu me aceito a Cristo, eu fui comprado. E se eu fui comprado, eu pertenço a Cristo, eu tenho que viver em Cristo, é viver nele.
é para que a imagem e semelhança de Cristo ela possa realmente estar presente em minha vida. Então, por isso que ele foi tão duro com os Gálatas. Eu acho que ele foi tão firme, Carlinhos. Eu acho que essa firmeza aí tinha que ser com os Gálatas mesmo. E até às vezes com a gente mesmo. Deus ele é firme com a gente. Às vezes é firme com um, é mais carinhoso com o outro. Mas essa firmeza aqui fez para que os Gálatas pudessem acordar e perceber que a salvação é cada dia mais eu aceitar a Cristo e nunca se esquecer que foi um preço muito alto, que foi o sangue de Cristo. Só para a gente fechar esse comentário sobre os insensatos Gálatas, eu queria chamar mais atenção nessa questão de que a gente pode cair nessa situação. Paulo fala aqui, vocês estão enfeitiçados, porque vocês entraram na igreja, volta ao primeiro amor lá, há 10 anos atrás, como tu entrou na igreja, eu fervoroso, pregava, mas agora tu está mudando teus costumes. A gente tem que orar muito a Deus para não cair nessas armadilhas espirituais que o diabo coloca em nossas vidas. Então, a gente às vezes pensa assim, eu estou me sentindo muito bem, eu sou muito confiante, eu sou um bom cristão, eu não faço isso que fulano faz, eu não faço aquilo que ciclano faz, então eu sou um cara muito bom. Então, dessa mesma maneira sutil que a gente às vezes pensa, a gente pode pensar, porque eu já fiz tudo isso, eu já tenho o direito de ser salvo. E a gente cai nesse grande engano, nesse grande erro que Satanás coloca de forma insensata, né, em nossas vidas. É exatamente fazer as coisas que nós fazemos, pregamos ou cantamos ou fazemos alguma coisa na igreja ou fora da igreja com relação à palavra de Deus, entendendo que isso é uma resposta daquilo que Cristo fez por mim e não é algo que estou fazendo para ganhar pontos com Deus. Entender que nada do que eu faça vai me justificar além daquilo que Cristo fez por mim, porque o que Cristo fez por mim é suficiente para me justificar de qualquer prática errada contra a lei do Senhor. Em Gálatas 3:5, Paulo defendeu o seu evangelho da justificação pela fé, apelando ao acordo feito com os apóstolos em Jerusalém e também a sua experiência pessoal dos Gálatas. Em que Paulo era fundamentado nas Escrituras? Que Escritura Paulo falava tanto nesse momento? Gálatas capítulo 3, verso 6, e 8 aí, que o verso 8 especificamente fala: ora, tendo as Escrituras previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Até a lição traz uma pergunta interessante, traz duas alternativas, Isso. Ele se referiu aos apócrifos ou se referiu ao Antigo Testamento? Nós entendemos que os apócrifos, quem estuda a Bíblia, a história da Bíblia, como a Bíblia foi formada, os apócrifos não entram na Bíblia, são livros escritos com histórias do povo antigo, povo judeu até, mas são considerados livros não inspirados por Deus, não entram no cânon bíblico, porque são considerados pela unidade da Bíblia como um livro que está fora daquilo que a Bíblia apresenta, os livros que entraram no cânon. Porque se você pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela tem uma linha de pensamento que não se contradiz em nenhum momento. E esses livros apócrifos se contradizem com alguns ensinamentos dos muitos livros que estão no cânon bíblico. E aí, nesse contexto que Paulo fala em Gálatas, ele estava se referindo ao Antigo Testamento. Até porque é muito fácil de entender, porque no Novo Testamento escutamos a história dos apóstolos e de Paulo e a história de Cristo nos Evangelhos, que não existia ainda o Novo Testamento. Exatamente. Então, a Bíblia que Paulo estava se referindo, a palavra que ele estava se referindo era o Antigo Testamento. E é muito importante entender isso, porque temos a impressão de que a salvação só começou a partir do Novo Testamento com a vida de Cristo a este mundo. E não. Nós vemos em muitos textos da Bíblia que muitos homens foram salvos pela graça de Deus. O que falar de Davi, por exemplo, que era um rei, um homem de Deus, homem considerado segundo o coração de Deus, mas quantos pecados ele não cometeu contra a lei de Deus, adultério, entre outras coisas. Salomão, a mesma coisa. E você vê na nota das histórias desse homem o arrependimento e a salvação dada por Cristo a ele, porque se fosse somente pela lei, eles deveriam pagar tudo aquilo que eles fizeram de errado. Inclusive, se Paulo viesse hoje e escutasse essa história de que Paulo não seguiu o Velho Testamento não, né? Vamos seguir só o Novo Testamento. Eu acho que Paulo dizia, vocês são estúpidos, vocês são ignorantes. E era casa de delegacia, viu? É até ilógico, né? Você falar assim, não é nem questão de teologia isso aqui, é uma questão de raciocínio lógico. Se ele está escrevendo no Novo Testamento, ele está escrevendo baseado em algo que ele já ouviu. E onde que foi que ele ouviu isso? Nos livros do Antigo Testamento. Se você pegar lá em Mateus capítulo 5, verso 17, por ali, Cristo fala que ele não veio revogar a lei e os profetas. Quando Cristo usa essa expressão lei e profeta, ele estava falando da seguinte forma: a lei na Bíblia é considerado os 5 primeiros livros da Bíblia, que é ali a Torá e os 5 primeiros livros da Bíblia, é a lei, e os profetas é o testemunho dos profetas que vieram ali depois
no povo de Israel, né? E aí você vê Isaías, Jeremias e outras coisas. Então, Jesus falou assim, olha, eu não vim revogar lei nem profetas. Eu não vim revogar, eu vim cumprir tudo aquilo que eles falaram no Antigo Testamento. E Paulo seria um insensato e um estúpido, sendo seguidor de Cristo e negando tudo aquilo que estava no Antigo Testamento, porque tudo aquilo que estava no Antigo Testamento era a promessa de Deus para a salvação do povo. Resumido aqui, o Antigo Testamento desempenhou um papel muito importante nos ensinamentos de Paulo, né? Ele não via o Antigo Testamento como palavras mortas, mas como uma palavra viva, uma palavra de Deus. Até então, que segundo Timóteo 3,16, fala que toda a Escritura é inspirada por quem? Por Deus. E se a gente for por grego, eu não estudo grego, viu? Eu nunca fui na Grécia, mas no grego, a palavra traduzida por inspirada vem ali de theopneusto. Perdão aí aos gregos aí que falam fluentemente. A primeira parte da palavra theo significa Deus, enquanto a segunda parte significa inspirar. Então, juntando tudo, a Escritura é inspirada por Deus. O próprio Paulo falou isso muito bem. Em relação ao contexto aí de Gálatas, você vê que Paulo fala um pouco de Abraão, né? A gente podemos ver que Abraão, se a gente analisar, ele também era gentil, porque ele não existia a nação judaica, os judeus na época. E Deus chamou um homem de uma nação pagã para trazer o evangelho a nós hoje. Então, ele abre um leque para mostrar que a salvação é dada a todos através de Abraão. Eu gostaria de pedir para vocês comentarem aí sobre fé creditada ou fé imputada como justiça. Vamos falar um pouco sobre isso aí. O que é ser considerado justo nos dias de hoje, pela lei ou pela própria Bíblia Sagrada? No primeiro podcast que a gente gravou, a gente fez um comentário, eu lembro muito bem, que a fé, ela no sentido bíblico e no original não tem nada a ver com crença. Muito bom esse comentário. Crença é uma coisa e a fé é outra. O próprio Paulo fala que até os demônios creem. Não, se eu não me engano, não é Paulo, é Tiago que fala isso. Que até os demônios creem que Deus existe. Então, crer racionalmente não é ponto de nada. O que importa é a fé. E nós entendemos que a fé não tem nada a ver com crença, tem a ver com fidelidade. E essa fidelidade é a fidelidade de Cristo. É a fé de Cristo que me salva e que me move à salvação. Então, no Antigo Testamento, da mesma forma, acontecia, como acontece nos dias de hoje. A fé não é algo que vem de mim, é algo que vem de Cristo, é algo que vem de fora para dentro e não de dentro para fora. A fé não é algo que nasce em mim, como atos de justiça que eu vou fazendo, não. A fé é algo que Cristo fez por mim, pela sua fidelidade eu fui salvo. Crendo nessa fidelidade de Cristo, agora sim eu passo a ser fiel a Ele. Então, a justiça imputada, a justiça acreditada é exatamente isso. Ser considerado justo é entender que, como a Bíblia fala, a nossa justiça é como trapos de imundícia. Ou seja, não há nada que eu possa fazer por mim mesmo para me justificar, porque eu sou pecador, naturalmente pecador. Somente o que Cristo fez por mim na cruz do Calvário e nesta terra, porque não só foi o sacrifício de Cristo, não se resume ao que ele fez na cruz, por toda a trajetória que ele teve aqui na terra, é que me garante a salvação. Eu botei aqui anotado imputar, né? Pesquisei e tem dizendo assim, um dos exemplos é pôr esse algo em sua conta. Algo gratuito. Você não faz nada para receber aquilo. É algo imputado, creditado, não é isso? Exatamente. Eu até gosto de usar um exemplo assim. Uma pessoa tem uma empresa e essa empresa entra em falência. E aí chega um outro empresário muito rico e pega tudo aquilo que ele tem e investe na sua empresa sem pedir nada em troca, a não ser a sua aceitação por aquela graça que ele está te dando, aquele favor, talvez até imerecido. E aí ele levanta a sua empresa e ele entra em falência por você. Foi mais ou menos o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Ele, como lemos no texto, né, se fez maldito por nós. Ele se fez pecado por nós. Ele tomou tudo aquilo que deveria ser dado a nós, a morte na cruz, porque é preciso entender que a morte que Cristo teve lá na cruz foi a morte eterna. Não foi a morte que a gente vê aqui, o sono da morte. Não, foi a morte eterna. Todo aquilo que aquele pecador mereceria. E aí Cristo tomou isso e em nós imputou a sua justiça. Tudo aquilo que ele tinha feito, que garantiu a salvação, ele imputou sobre nós. Essa questão de fé, ela não vem de nós, como o Eduardo falou. E ela não é de graça, mas ela precisa ser aceita. E quando há essa aceitação, que realmente Cristo, ninguém viu. Quem foi que viu Cristo se sacrificar? Aqui na nossa geração, ninguém viu. Então aí já vem a questão de fé e a questão de você acreditar. Porque o mundo hoje tem a questão do seguinte: eu só acredito vendo. É a linguagem hoje que todo mundo tem na questão de fé, na questão de religião.
E quando é essa questão do sacrifício, questão de fé, primeiro de tudo, o primeiro passo de tudo é você crer, acreditar. E com essa vivência com Cristo, vivendo nele, e você aceitando a cada dia, aí sim, como o Eduardo falou, vai vir de fora para dentro, porque essa fé, ela vem de cima, ela vem de Deus. E essa fé vai me fortalecer a cada dia mais, para que eu possa realmente ser contemplado pelo sacrifício de Cristo e ser transformado. E aí sim, a minha fé, ela vai crescendo cada dia, porque a fé cristã, ela é progressiva, ela não para, cada dia ela cresce. É importante entender esse assunto da fé e da justiça imputada para nós não cairmos num perigo muito grande nos dias de hoje, que é no legalismo. A lei ela é importante, como já citamos aqui no primeiro podcast. A lei ela tem um passo importante na vida do cristão, porque a lei ela te mostra aquilo que você está errando e você busca a justiça de Cristo, porque você já foi injusto contra a lei, você já cometeu pecado contra a lei. E aqui em Gálatas capítulo 3 fala até o seguinte, olha, no verso 10: todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Ou seja, o maldito é aquele que não pratica as coisas da lei. Então, na medida que você não pratica, você se torna maldito. Porém, Paulo fala no texto que Cristo nos resgatou da maldição, lá no verso 13, da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar. Ou seja, a maldição que vinha por ter quebrado algum mandamento da lei de Deus, Cristo tomou sobre ele. Esse é o sentido do texto que a gente leu lá no verso para memorizar. Então, a lei é importante? É sim. A lei só condena aquele que quebra a lei. A lei não condena aquele que não quebra. Ou seja, eu só vou ser preso por roubo se eu roubar. Se eu não roubar, essa lei de mim não serve de muita coisa. Para mim, ela não está me dominando em nada. Ou seja, eu sou dominado por Cristo, e por ser dominado por Cristo e crendo na sua salvação, é que eu guardo toda a lei. Porém, a lei não me salva. Quem me salva é Cristo. Lei não serve para salvar ninguém. Lei só serve para condenar. Aqui, no versículo 6 do capítulo 3 de Gálatas, fala que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a sua justiça. Só no livro de Gálatas, Paulo citou 9 vezes Abraão em Gálatas. E aí, Paulo citava muito Gálatas porque Abraão é uma figura central do judaísmo. Não somente porque foi o pai do povo judeu, mas os judeus na época de Paulo também os consideravam como modelo de como deveria ser um verdadeiro judeu. Aqui eu queria ler para vocês que a Bíblia é muito clara nessa questão de em qual base Deus nos considera justos. Certamente não pode ser na base da minha obediência. Apesar dos que os adversários de Paulo alegavam, não importa o que eles disseram sobre a obediência de Abraão, as Escrituras afirmam que Deus o justificou por causa da sua fé e não por conta das suas obras. A Bíblia é clara, a obediência de Abraão não foi o fundamento de sua justificação. Ela foi, em vez disso, o resultado. Ele não fez as coisas que fez a fim de ser justificado. Fez porque já havia sido justificado. Justificação conduz à obediência e não o contrário. É o que você mesmo falou. Eu não vou guardar a lei para ser salvo. Eu recebi a justificação de Cristo, por isso que eu guardo, por isso que eu sou obediente. Então, uma coisa liga a outra. Para a gente encerrar aqui o nosso estudo de hoje, que já está com o tempo já bem avançado, na quinta-feira vai falar sobre o Evangelho no Antigo Testamento, que vai citar essa questão do legalismo, que o próprio Eduardo já adiantou aqui, que o legalismo era uma tentativa de salvação. Alguém que usava essa lei de uma forma que merecia a salvação e acabava caindo em contradição, que ninguém é salvo por estar guardando a lei. Quando eu uso a lei como meio de salvação, como argumento de salvação, eu diminuo aquilo que Cristo fez por mim na cruz. É como se o que ele fez não fosse suficiente. Então, você que está nos ouvindo, nunca pregue ou nunca pense que a sua salvação vai ser por algo que você fez. A sua salvação vem unicamente por Cristo. E em consequência do que Cristo fez por nós, e em gratidão e amor por esse Deus maravilhoso, é que nós fazemos tudo aquilo que Ele nos pede na sua palavra. Seja das pequenas coisas consideradas pelo homem, às maiores coisas, os maiores atos de justiça. Então tudo aquilo é como a própria Bíblia diz: em Deus está o querer e o realizar, o efetuar. Então nós só guardamos a lei porque Cristo guardou, nos deu exemplo e Ele nos salvou. Encerro o programa de hoje lendo ali mais uma vez Gálatas 3:13, que Cristo nos resgatou
da maldição da lei, fazendo-se ele própria maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado em madeiro. Gostaria que Eduardo comentasse essa questão de Cristo ser maldito. Foi o próprio Cristo mesmo que foi maldito? Na verdade, ele tomou essa maldição. Ele não é o maldito. Na verdade, se formos usar bem na palavra, os malditos somos nós. E aí, por amor a nós, ele se tornou maldito por nós, ele se tornou pecado por nós, ele tomou aquilo que nós merecíamos, o sofrimento que nós merecíamos para ele. E não tomou, como Alan bem citou um texto do Apocalipse aqui, ele não tomou naquele momento da cruz, ele tomou isso desde o princípio, desde o Gênesis, quando o primeiro homem pecou, que ele fez a promessa de que esta lhe ferirá a cabeça e este lhe ferirá o calcanhar. Lá Jesus já estava dizendo que ele ia tomar o pecado por nós. Ele ia pagar o preço. Ele ia tomar o nosso partido, vamos dizer assim, tomar partido por nós. Nós vemos isso na história de Abraão, lá no capítulo 15, quem puder ler. Você vê a aliança que Deus fez por Abraão, com Abraão. Deus dizendo assim para Abraão: Abraão, eu me responsabilizo por você. Pode ficar tranquilo, eu estou com você. Eu estou fazendo um acordo com você e eu me responsabilizo por você. Você vê isso na história de Davi, você vê isso na história de Salomão, na história dos reis de Israel. Você vê isso na história de Manassés, um rei que foi tão cruel e tão pecador, quebrava tantas leis de Deus, mas Deus, mesmo que em meio à dor que ele teve que passar, né, ser preso em grilhões e tudo isso, que nem um animal, mas você vê ali a justiça imputada de Cristo na vida dessas pessoas, no Antigo Testamento, e nós conseguimos sentir isso na nossa vida hoje também. Só basta olhar um pouquinho para o nosso passado, um pouquinho para dentro de nós, e a gente vê o amor de Cristo em nossa vida. Só complementando o que foi dito, uma coisa que eu analisei da lição da semana passada é que não é para pagar indulgências nem sacrifício que nós vamos ser justificados diante de Cristo, porque Cristo já pagou por nós. Então, no momento que eu aceito aquilo que Ele fez em meu lugar, eu estou sendo justificado. Bom, infelizmente nós teremos que encerrar o nosso podcast número 2. Teve como tema aí fé e Antigo Testamento. Eu quero falar logo com o Alan as suas considerações finais, Alan, e desde já agradecer a sua participação nesse segundo programa. Queria falar duas coisas, Carmel. A primeira coisa é que nessa semana, no estudo dessa lição, desse tema, uma coisa que eu aprendi sobre o exemplo de Abraão é que a fé ela não promove em nenhum momento o pecado, ela promove a minha santificação. E com certeza a minha santificação vai me preparar para que eu possa estar cada dia mais ao lado de Cristo e futuramente, quando Ele voltar, e subir com Ele para a Canaã Celestial. E não sou eu, mas você também que está me ouvindo aí, você e sua família, nossos amigos. E segunda coisa que eu quero falar é mandar um abraço para finalizar. Mandar um abraço para você, que Deus te abençoe, que Deus te capacite e que nas próximas lições você possa estudar e não deixe nenhum momento passar. Separa um tempo aí para você, 10 minutos, 5 minutos para você estudar a lição, seja de manhã, seja de noite, seja tarde, mas nunca se esqueça que a melhor maneira de você começar o dia e terminar o dia bem sempre vai ser na presença do Criador. Deus te abençoe, Alan. Tenha uma ótima semana jovem, viu, Alan? Dudu, tá contigo. Só quero ler um último texto para que você entenda quando você pecar o que você deve fazer. A Bíblia lá em Apocalipse capítulo 22, verso 14, fala o seguinte: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Isso é a justiça de Deus. Obrigado, Dudu. Um abraço para a galera de Marcos Freire, que vai estar você toda noite. Será que a turma vai aguentar tudo, Dudu? Toda noite lá, hein? Vai ser uma bênção, viu? Lulu. Eu agradeço a oportunidade, né, de estar aqui na segunda lição, né, e vamos em frente. O negócio é santificar para um dia estar ao lado de Jesus. Obrigado a vocês. O Alan pode fazer uma oração final no nosso estudo, por favor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai está no céu, muito obrigado ao Pai por mais uma lição que estudamos. Te pedimos que o Senhor possa, Pai, cada dia mais nos dar sabedoria e nos capacitar para que possamos compreender a Tua vontade aqui nessa terra e que aqui possamos testemunhar o Teu nome e nunca se esquecer do sacrifício de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E esse foi o nosso podcast número 2, Fé e Antigo Testamento. Obrigado à bancada, ao trio. Hoje é um trio, viu?
Alain Mariano, Eduardo e Luciano, que Deus abençoe vocês. Você de casa também, já começa aí dando like, deixando seu comentário, mandando sua mensagem pelo WhatsApp, que isso também é muito importante. Então, até o próximo programa, eu encerro dizendo o seguinte, que a única razão pela qual não somos condenados pelos nossos erros é que Jesus pagou o preço dos nossos pecados ao morrer em nosso lugar. Não se esqueça, nunca se levante sem antes cair de joelhos nos pés do nosso Deus. Até mais, pessoal. Tchau! Você ouviu o podcast Minuto da Lição com o tema Fé e Antigo Testamento. Obrigado pela sua companhia. Compartilhe esse áudio para os seus amigos. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa.